Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o derby de Manchester, a vitória do United para cima do City, o fim da invencibilidade, da longa série do Manchester City, né? Eram 28 jogos sem perder, somando as competições, desde lá do fim de 2020, quando tinha tido a derrota para o Tottenham, depois disso uma sequência muito boa. Atuações muito boas também, eu tenho vários vídeos aí das últimas semanas falando sobre estratégias específicas, variações do Manchester City, boas vitórias, controle e superando marcações específicas. Dessa vez deu United. E o Solskjaer tem conseguido somar resultados importantes em jogos grandes, isso já tem sido tema há tanto tempo, né? Adaptações específicas, marcações para se adaptar ao adversário. E dessa vez eu acho que a gente pode falar de um grande resultado do United, é claro, sem dúvida alguma. Por mais que não mude muita coisa no sentido de classificação, pensando na briga pelo título, porque a vantagem do City é muito grande, ganhou um derby, ganhou um clássico, tem a rivalidade, tem a confiança, tem a mensagem, né, da capacidade de superar e de interromper uma sequência tão positiva. É claro que quando a gente fala do jogo em si, vou falar até sobre alguns dos discursos dos dois treinadores na entrevista depois, e eu concordo com parte do que os dois falaram, eu vou falar sobre isso aqui também, mas se a gente for olhar como um todo, assim, a partida é claro, evidentemente, qualquer análise inicial fica completamente condicionada por um gol que sai logo de cara. Porque com 1 minuto de jogo tem o pênalti, né? O pênalti do Gabriel Jesus, acho que foi muito afobado, inclusive, na jogada ao cometer aquele pênalti. Mas com 1 minuto de jogo já tem pênalti pro United. Com 2 minutos de jogo, o United já tá na frente. E aí, se a gente for pensar em qualquer que seja a estratégia, o cenário do jogo, isso se altera. Isso muda, isso dá um conforto para a equipe do Manchester United esperar um pouco mais e poder fazer um bom trabalho sem bola. Porque aí eu acho que estrategicamente é a parte mais interessante para a gente falar no campinho também e mostrar algumas dessas variações. Mas falando das entrevistas, né? O que eu concordo aí com as duas partes? O Guardiola, quando fala sobre um dia ruim de conclusão dos homens de ataque, acho que é verdade. Acho que o Manchester City teve dificuldades para encontrar vantagens que em jogos anteriores apareciam com uma certa naturalidade. Isso, é claro, tem a ver com um bom trabalho sem bola do Manchester United. Mas mesmo quando o City conseguiu se aproximar da área, faltou poder de conclusão. E aí eu acho que dá para questionar, inclusive, algumas das opções do Guardiola em termos de substituições. Vou chegar lá daqui a pouco. No lado do Manchester United, achei interessante quando o Solskjaer fala sobre a análise do primeiro tempo. Ele fala sobre um início muito bom, ele fala sobre os 15 primeiros minutos do United, e depois diz que na meia hora final do primeiro tempo, o United se sustentou mais com o resultado, porque as coisas não estavam indo tão bem assim. E eu acho que é por aí mesmo. Não é que o City tenha conseguido superar, colocar o United na roda de forma alguma, mas o City também conseguiu criar algumas situações. E aí um discurso acaba entrando, ficando de acordo com o outro. Não é que o City não tenha conseguido superar a marcação do United, mas o City também não conseguia ter poder de fogo para transformar isso em gols. E olha que chegou a ter oportunidades. Antes de tomar o segundo gol, o City teve uma chegada, principalmente a do Rodri, né, logo antes do gol, no início da segunda etapa, mas no final do primeiro tempo já tinha tido chegada importante do Gundogan na área, já tinha tido batida cruzada do Mahrez também. No segundo tempo, depois do 2-0, os dois times têm chances, né? O Martial tem chance de um lado, o City tem cruzamentos perigosos em que de novo faltou a definição, faltou o toque final na jogada, mas do ponto de vista estratégico, o que eu achei mais interessante, por mais que tudo isso seja importante na hora de analisar a partida e indo além da questão tática, porque tem todo o lado psicológico de um gol logo no início, que mexe com as estratégias, mexe com a confiança. O United, logo depois do gol, tem 2, 3 roubadas de bola ali quase dentro da área do Manchester City, então a diferença de marcha ali, de ritmo, era enorme nos primeiros minutos do jogo. Isso ficou muito nítido depois do gol, e é claro que isso tem um impacto psicológico de um gol que sai logo no início de um clássico também. Você desestabiliza o adversário, ganha confiança, cresce. O United ali começou realmente muito bem, como o próprio Solskjaer falou depois. Então tem esse lado do psicológico, do cenário, né, de estratégias que acabam ruindo logo de cara por conta de um pênalti. O jogo praticamente começa com 1-0. Mas independentemente disso, o que a gente tem para destacar em relação ao Manchester United no trabalho sem bola é como o United conseguiu evitar que o City encontrasse caminhos por onde vinha encontrando. Por exemplo, João Cancelo tem sido assunto de vários dos últimos vídeos aqui, eu tenho falado sobre a versatilidade e sobre como ele tem ditado o caminho que o City escolhe para criar jogadas, para fluir melhor o seu jogo. Dessa vez o João Cancelo foi o lateral pelo lado direito, e era o lateral que armava por dentro, era o lateral que se projetava por dentro.
Como que o United ia tentar evitar que isso acontecesse? Então o City tinha o Rodri à frente da zaga, né, com Stones e com Rúben Dias, o Zinchenko dessa vez o lateral pelo lado esquerdo, e o lateral pela direita era o João Cancelo que virava o meio-campista por dentro pelo lado direito. O Gundogan era o meio-campista à esquerda e o De Bruyne foi mais um segundo atacante, um meia mais avançado do que exatamente um terceiro meio-campista, né? Inclusive, se a gente olhar para o mapa de posicionamento médio da partida, a gente vai ver o De Bruyne isoladaço, como jogador mais à frente até, porque ele jogou muito mais solto ali, inclusive no momento sem bola a gente via muitas vezes ele recompondo mais ao lado do Gabriel Jesus do que exatamente ao lado do Gundogan, o que acaba ampliando um pouco a sensação de um lado direito um pouco vazio, pelo menos não até a ponta, eu tô falando de um lado do centro do campo para a direita. Na ponta direita o Mahrez ocupava aquele corredor, era natural. Não tinha o suporte de um lateral aberto porque o João Cancelo trabalhava por dentro. Agora, o João Cancelo também não tinha uma opção à frente dele, porque o De Bruyne muitas vezes estava se aproximando pelo lado esquerdo do Gundogan, do Sterling, também do Zinchenko, que poderia se projetar por ali. Então era um City que dessa vez tinha o João Cancelo não no lado da aproximação das peças. Nas últimas semanas a gente tem visto o João Cancelo como quem ajuda a desarmar defesas, sendo quem se apresenta como uma opção no lado, no setor congestionado muitas vezes, no setor da construção do City. E dessa vez isso não funcionou tão bem assim. E aí indo para o lado do United, como que se dava essa coordenação na marcação? Acabou sendo muito importante olhar, por exemplo, para os papéis de Bruno Fernandes sem a bola, além, claro, de já ter começado o jogo marcando, mas Bruno Fernandes sem a bola, papel específico para cima do Rodri, tentando limitar a distribuição de uma peça-chave. Papel do Rashford, importante também. O Rashford era o jogador que acompanharia o João Cancelo, então o Rashford era o ponta pela esquerda, em tese é o cara que vai fechar o corredor pela esquerda, mas não, porque não tinha um lateral para atacar esse lado. Então como o João Cancelo centralizava, o Rashford ia até determinado ponto por dentro com ele, marcando ele quase como se fosse um meio-campista. Mas se fosse a saída de bola do City lá atrás, com o Stones abrindo pela direita, o Rúben Dias centralizado, o Zinchenko à esquerda, o João Cancelo se colocando à frente, quando a bola chegava ao lado direito no Stones, quem subia para dar esse combate, para pressionar, era o Rashford. Então o Rashford saía desse espaço que ele tentava limitar a opção de passe para o João Cancelo e se projetava para pressionar o Stones. Para não deixar o João Cancelo sozinho atrás do Rashford, aí tinha essa questão da coordenação. O Fred fazia essa leitura, a leitura de subir para pressionar. Então no momento da marcação mais avançada, pressionada do United, o Fred se projetava para fazer esse papel de preencher a marcação, impedir que a bola chegasse com liberdade ao João Cancelo, porque o Rashford não estava ali preenchendo o meio, estava mais espetado para marcar a saída de bola pelo lado direito do Manchester City. E essa coordenação funcionou muito bem. Quem que também tinha um papel muito importante ali, que depois viraria um ótimo protagonista do jogo também? O Luke Shaw, porque se o City tentava fazer essa saída de bola pelo lado direito, e não necessariamente tinha um meio-campista, tinha o Rodri preenchido ali, né, limitado pela marcação do Bruno Fernandes. Tinha o João Cancelo com o Rashford e Fred de olho nele. Não existia mais um meio-campista por aquele setor, muitas vezes, eu vou chegar em algumas das variações. Então essa bola poderia chegar ao Mahrez espetado na ponta, mas aí estava a importância do Luke Shaw fazer essa leitura, de subir para perseguir, para pressionar, ou até mesmo do Fred se deslocar lateralmente para fazer essa marcação. O United conseguiu encaixar bem com coordenação esses três jogadores que fechavam o lado direito da saída de bola do Manchester City. O que poderia se apresentar aí como uma opção que funcionou bem em outros jogos? E aí vem uma crítica que eu tenho, um questionamento que eu tenho em relação às opções do Guardiola. O Bernardo Silva fez há algumas semanas um papel importantíssimo no Manchester City, sendo exatamente o meio-campista que enxergava o espaço que existia na lateral direita e vinha buscar o jogo. Por ali, o City poderia tentar criar alguma superioridade numérica ou, no mínimo, confundir a marcação do United se tivesse alguém voltando para fazer esse papel. O De Bruyne, em alguns momentos, tenta cair pelo lado direito como um meia, não necessariamente na saída quase como um lateral, mas ele tenta abrir bastante pelo lado direito para criar uma opção de passe ali e tentar quebrar um pouco dessa marcação. Mas a sensação, na maior parte do tempo, é que nada disso tirou o conforto do United sem a bola. Não foi aquela movimentação que deixou aquele dilema. E agora? O marcador pensa, eu saio, eu fico no meio do caminho, o adversário está em vantagem, superioridade numérica. Não foi o que aconteceu. Então sim, como eu falei antes, assim, o City chega a criar chances. Não é que o City não tenha criado nada. Teve pouco poder de fogo. Poderia até ter feito gol se tivesse finalizado, definido melhor as jogadas. Mas como mecanismo, não ficou à vontade para conseguir
criar jogadas, superar, criar vantagens, superar marcação, avançar, progredir no campo com posse de bola. Então acho que aí esteve o grande mérito do Manchester United. Além, é claro, de conseguir castigar no início do segundo tempo no contra-ataque. E também não foi um contra-ataque do nada, porque já existia por ali a possibilidade do Rashford, sendo esse jogador que marcava até certo ponto os avanços do João Cancelo. O João Cancelo precisava cada vez mais se projetar para tentar ficar às costas do Rashford. Ele ia até determinado ponto e o Rashford não ia até o fim. Se o United recupera a bola, é o Rashford quem vai atacar a ponta esquerda e não vai ter o lateral direito por ali, porque o João Cancelo não está ocupando aquela faixa do campo. Mais do que isso, o Mahrez não é um jogador com grande capacidade de recomposição, nunca foi o forte dele. Então, o Luke Shaw se projetando gerava muitas vezes 2 contra 1 por esse lado. Acaba sendo não exatamente nesse cenário, mas assim nasce o segundo gol do Manchester United, que tem o Luke Shaw se projetando, a grande arrancada, a tabela, né, para ele receber e finalizar uma jogada que começa com ele ganhando diretamente ali do João Cancelo no drible, né, conseguindo uma saída rápida avançar. A temporada do Luke Shaw é muito boa, isso eu falei algumas vezes aqui já. O Luke Shaw tem uma rejeição muito grande, tem toda uma bagagem anterior que carrega, mas o Luke Shaw tem jogado bem há bastante tempo. Então não chega a ser nenhuma surpresa ele ser o protagonista nesse jogo, nesse clássico, nesse derby diante do Manchester City, porque ele tem mantido uma regularidade num nível muito bom ao longo da temporada. Eu até vou além, acho que desde o fim da temporada passada. Mas o Manchester United consegue 3 pontos, consegue bater o Manchester City num clássico que sempre tem peso e consegue acabar com essa invencibilidade do City. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. Até a próxima.